Olá meninas, bem-vindas ao Mami Beça, esse espaço onde falamos sobre amamentação de uma forma prazerosa, gostosa, eficiente. Meu nome é Renata Bessa e o tema de hoje será fórmula artificial, ou também conhecido como fórmula infantil ou fórmula láctea, né? Então, afinal, a fórmula ela é mocinha ou ela é vilã? Então, todos nós sabemos, ou pelo menos a maioria das pessoas consegue compreender que sim, o leite materno é muito mais saudável para o bebê e até mesmo para a mãe, né? Então, assim, diversos são os benefícios, a questão da imunidade, que é importantíssima, né? Que o leite materno possui anticorpos, né? Imunoglobulinas e que a fórmula não vai ter. A questão do leite materno diminui o risco de algumas doenças, como obesidade infantil, obesidade adulta, diabetes, e são vários os assuntos, vários os benefícios, né, que a gente pode aqui narrar para o leite materno, tanto para o bebê quanto para a mãe. Mas afinal, nem todas as mães vão conseguir levar essa amamentação exclusiva, né? Algumas mães vão optar pela fórmula artificial e algumas mães vão optar em fazer amamentação complementada com fórmula. Então, assim, nosso papo hoje não é para colocar, para ficar avaliando ou ficar julgando quem foi que optou por tal coisa ou por outra coisa. Esse não é o nosso papel aqui. Eu acho que o Mami Abessa veio para esclarecer. Então, nós aqui conversamos sobre todos os assuntos, por mais que estimulemos, claro, a amamentação, esse processo que é muito importante, nós sabemos que cada família tem a sua dinâmica, que cada família sabe, né, o que está acontecendo consigo, onde é que o calo aperta. Então, eu acho que é importante também, até para essa mulher poder tomar suas escolhas, fazer suas escolhas conscientes, sabe? Empoderar mesmo essa mulher que vai ser capaz de saber o que ela quer e o que ela não quer. Então, nosso papo hoje é sobre fórmulas. Primeira coisa que é importantíssima na hora que a gente vai ponderar sobre fórmulas. Primeira coisa, o leite materno é insubstituível. Ponto. Então, todos os outros, eles são alternativas, mas que não podem ser igualadas, não estão pareadas com o leite materno. O leite materno é, sim, sempre superior. Mas nós sabemos que tem situações em que as pessoas não vão conseguir amamentar. Aí são diversas as situações. Desde indicações médicas, como por exemplo, mãe que é soropositiva para HIV, ou então mãe que está sob tratamento de câncer, por exemplo. Tem a medicina tem uma lista de doenças nas quais essa mãe é desestimulada ou impedida, mesmo proibida, de amamentar sob risco de levar alguma consequência para esse filho. Então, essas são as pessoas que não podem amamentar por indicação médica. E tem aquele outro grupo de pessoas que, em tese, poderiam amamentar, mas que por N motivos, e a gente não está aqui para julgar as mães que não estão conseguindo, nosso papel aqui é de apoio, entendeu? Para essas mães que não conseguiram amamentar e dizer que, primeiro, estamos aqui, vamos passar todas as informações, nós queremos que essa mãe consiga ter uma maternidade plena e feliz. E em algum momento, mais para frente, também falaremos sobre a reintrodução do leite materno, caso essa mãe, que por algum motivo ou outro passou a utilizar a fórmula como alimentação exclusiva para o bebê e que depois deseja voltar para a amamentação. Tranquilo, não tem problema. Então falaremos sobre isso. Mas então, assim, é importante que as mães saibam que existem alternativas, né? Caso ela não consiga ou não queira mesmo amamentar o bebezinho naquele momento. Então, a primeira coisa que a gente precisa
de colocar em mente é: mas eu não consigo amamentar por N motivos. Qual a sugestão? A primeira sugestão e a mais próxima do próprio leite materno é o leite materno de outra mãe. Mas calma, como assim leite materno de outra mãe? Nós aconselhamos, principalmente bebezinhos pequenos, caso a mãe não consiga, não possa, não queira amamentar. Então, essa mãe pode, por exemplo, procurar bancos de leite. Não são todas as cidades que têm, mas principalmente para bebezinhos recém-nascidos ou prematuros também, é importante. Então, existem bancos de leite. Lá o leite é doado para alguma mãe e passa por um processo de pasteurização. Então, é muito importante que ele passe por esse processo para poder, de alguma forma, livrar esse leite de eventuais contaminações ou alguma coisa que poderia ter. É muito importante que o leite materno, que não é o próprio leite materno dessa mãe, que ela for oferecer um leite materno para o seu filho, que necessariamente esse leite materno tenha passado por um processo de banco de leite de pasteurização. Por quê? Antigamente, isso era bastante comum, viu, gente? Na família temos casos de irmãs que uma amamentava o filho da outra. Era muito comum. Mas mulheres, por favor, não façam isso. Eu sei que a atitude é nobre de querer, às vezes, uma irmã, uma prima, uma vizinha, uma pessoa próxima a você, que eventualmente te ofereça ser um auxiliar na amamentação do seu bebê. Mas isso não é nada saudável. Então, a pessoa pode ter alguma doença que às vezes nem ela mesma sabe. Então, assim, é muito arriscado. Não façam isso, tá? A recomendação é, caso você opte ou queira oferecer leite materno, que não é o seu próprio, para o bebê, procure um banco de leite. Qual é o problema do banco de leite? Alguns. Primeiro, que ele não tem em todas as cidades. Dependendo do porte da cidade, não vai ter. A segunda coisa que é um problema, às vezes, na questão do banco de leite, é que eles normalmente priorizam os prematuros e principalmente aqueles que estão internados no hospital. É uma questão até justa, um pouco lógica, né? Os bebezinhos que estão internados, estão hospitalizados, que nasceram bem prematuros, eles são a primeira linha, a primeira indicação para receber o leite materno. Então, como normalmente os bancos de leite não têm tanta oferta assim, até poderia ter, viu, gente? A gente pode fazer uma campanha do Vamos Doar Leite para os bancos de leite. Mas como lá o estoque não é tão grande assim, eles quase sempre priorizam o atendimento a hospitais e prematuros que estão internados. Então, algumas vezes nós, pessoas que já estamos com o bebezinho em casa, em situação melhor, a gente não consegue necessariamente acessar esse leite materno, né? Que já está pasteurizado, tudo certinho. Então, tá. Mas e se eu não conseguir amamentar, eu não conseguir dar o leite materno através do banco de leite? Como seria, né? Então, se não for possível oferecer o leite materno, o que fazer? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: apesar do leite da fórmula normalmente ser feita à base de leite de vaca, a gente precisa ter em mente que o leite de vaca não é uma alternativa. Por favor, mas eu sei, antigamente, minha mãe relata, antigamente era comum as mães darem leite de vaca diluído em água, etc e tal, né? Ok. Mas não é uma questão, não é bom. O leite de vaca, por mais que seja o ingrediente principal da maioria das fórmulas, ele não é indicado para ser oferecido diretamente ao bebê. Aí tem várias questões, né? A primeira coisa é que o leite de vaca não é complementado. Então, assim, as fórmulas têm vários complementos de nutrientes, de ferro, de vitaminas e afins, e o leite de vaca não.
Então, por si só, isso daí já mostra que o leite de vaca não está adequado para a necessidade do bebê. Leite de vaca in natura, né? A outra questão é que muitas vezes é deficiente também, além de ser deficiente em vitaminas, leite de vaca é deficiente em gordura. Então, o leite para o bebê tem que ser um leite ainda mais gordinho do que o leite de vaca. E outra questão também é que, se for oferecer leite de vaca para a criança, os pediatras recomendam que essa oferta só ocorra a partir do primeiro ano de idade. Então, para bebês com menos de 12 meses, não, ok? Além disso, o leite de vaca, ele tem uma proteína tipo grande demais e não adequada para a digestão da criança. Então, o leite de vaca normal, quer que seja da fazenda, fervido, ou leite de caixinha, de saquinho, todos eles têm uma proteína muito grande, então ele precisa ser modificado para poder ser digerido normalmente. Então tá, mas aí você pode estar me perguntando, mas você já ouviu falar, tipo, fórmula, leite em pó, composto lácteo? Qual a diferença entre isso? Você sabe qual a diferença da fórmula, do composto lácteo e do leite em pó? Vou te explicar agora. A questão é a seguinte: muitas vezes, gente, as embalagens são verdadeiramente parecidas. As pessoas têm que ficar realmente muito atentas na hora de comprar, porque alguns produtos são bem mais baratos que outros. E a diferença na sua composição é absurda. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a fórmula infantil. A fórmula infantil, ela normalmente é indicada para crianças de 0 a 6 meses de idade. É o que eles chamam de fórmula de entrada, ou primeira fórmula do bebê, né? Então, assim, nesse momento, nesse primeiro, do 0 a 6 meses, é o momento que a criança está vivendo apenas daquele alimento, né? Então, é preciso que se escolha com bastante cautela e acompanhado sempre da indicação do pediatra, de algum nutricionista, para poder decidir qual é melhor para cada criança. Depois disso, existem as fórmulas, depois dessa fórmula infantil, que é a fórmula de entrada, tem também a fórmula de segmento. A fórmula de segmento é aquela fórmula que você dá para crianças de 6 meses até 1 ano. Então, já é uma fase que a criança já está se alimentando, né, frutas, legumes, etc e tal, e a fórmula, ela vai ser um complemento também nessa alimentação. O leite em pó. Leite em pó é leite em pó mesmo. É o leite de vaca sem nenhuma grande modificação, simplesmente desidratado e transformado em pó. O composto lácteo, ele é uma mistura. Ele tem que ter 51% de leite e o restante é a gosto do fabricante. Então, o composto lácteo você vai ver assim, variações muito grandes no mercado, porque aí cada empresa vai ter o que ele acha que é legal, etc e tal. Mas isso daí, então, são os compostos lácteos, né? Tá, mas fórmula láctea, fórmula infantil, fórmula artificial, como exatamente é feito, como que é formulado, né? Como é que veio essa fórmula? Muito bem, a fórmula infantil ela começou a ser desenvolvida na metade do século passado, começou a ganhar mais volume a partir dos anos da década de 1970 e realmente ficou popular aqui no Brasil a partir da metade da década de 80, né? Então, normalmente a fórmula ela é composta a partir do leite de vaca, exceto algumas outras fórmulas diferenciadas que a gente vai falar, mas a maioria delas é feita a partir do leite de vaca. Ali eles vão enriquecer com nutrientes, com vitaminas, com minerais, e vão fazer alguns processos, né? Normalmente eles acrescentam também gordura, vão fazer adaptações na quantidade de proteína, né? O carboidrato, que a lactose é o carboidrato do leite, naturalmente, do leite. Então, assim, vão fazer algumas modificações aí. Mas, afinal, o que exatamente existe nessa forma? Então, assim, depende. As marcas estão aí, os produtos são diversos.
mas existe uma estrutura básica que acompanha a maioria das fórmulas. Normalmente a fórmula é feita com leite de vaca, desnatado, modificado e acrescido de algumas substâncias, né, como minerais, vitaminas, etc e tal. Normalmente é presente a lactose, que é um açúcar natural, é um carboidrato natural do leite. Pode também ter outros açúcares, como xarope de milho, frutose, maltodestrina, pode também ser acrescentado nessa fórmula. É comum também eles acrescentarem óleos de peixes, então normalmente. E óleos também à base de plantas, então óleo de girassol, óleo de coco, óleo de soja, de canola, de palma. Normalmente eles acrescentam algum óleo vegetal. É importante também. Então, as vitaminas, minerais, algumas vezes colocam também algumas enzimas, alguns aminoácidos, vai depender de cada fórmula, realmente. E alguns deles também usam pré-bióticos e probióticos, aí vai depender do fabricante, mas é bastante comum. E uma coisa que é muito interessante, assim, eu fiz né, tava aqui fazendo a minha revisão bibliográfica e vi vários dados que mostravam que os bebês que são alimentados com fórmula, eles ganham peso, eles têm um crescimento acelerado, sabe? Eles têm um desenvolvimento que é bem grande. Então, na hora que você compara, por exemplo, às vezes vizinhos ou priminhos e afins, e um usa fórmula e o outro usa outro usa não, o outro está mamando no peito da mãe, por exemplo, é bem grande essa modificação, essa comparação, sabe? Os bebês que usam fórmula, eles realmente parecem ser mais estimulados, assim, e eles são bebês maiores, entendeu? Mas isso não é bom, não é considerado uma boa coisa, esse crescimento acelerado, né? O ideal é que o crescimento seja um crescimento moderado, um crescimento adequado. Então, assim, muitas vezes isso pode levar a uma síndrome metabólica no bebê, porque ele tem ali que lidar com excesso de caloria, muitas vezes excesso de proteína. Então, não é uma coisa muito boa. E as fórmulas vivem correndo atrás, fazendo pesquisas e tentando cada vez imitar mais ou se aproximar mais do leite materno. Então, tanto é que, por exemplo, eu acho que se você pegar fórmulas atuais, né, e comparar com fórmulas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, você vai ver que a diferença é muito grande. Então, não dá para comparar uma coisa com a outra, porque as indústrias realmente ficam correndo atrás do prejuízo, né? Mas e uma outra coisa também, então, é não comparar a criança. Mas o meu filho mais velho, há 10 anos atrás, ganhou peso muito mais rápido do que o de hoje, porque o de hoje está mais adequado. Às vezes a fórmula há 10 anos atrás estava mais com excesso mesmo. Era uma dificuldade das indústrias e até hoje ainda é. O leite materno é infinitamente mais adequado, mas as indústrias estão aí, estão correndo atrás e tentando, né? Mas aí você pode estar perguntando, tá, mas quais os tipos de fórmula que existem? Então, assim, o leite materno é um só, mas a quantidade de fórmulas que estão no mercado é uma coisa de louco. Pega um dia desses, vai numa farmácia, dá um Google para você ver o número de alternativas. É sem fim, cada hora chega uma fórmula nova, com uma coisa nova. Por isso que a gente sempre tem que estar embasado a nossa escolha tem que estar embasada numa avaliação profissional, quer seja o pediatra, o nutricionista, sabe? Tem que ter alguém para poder bater o martelo sobre qual é o melhor para aquele bebê, né? Mas aqui a gente vai passar pelos os principais produtos, né? As principais linhas que as fórmulas têm. A primeira linha é a linha para prematuros. Então, assim, prematuro é aquele bebê, obviamente, que nasceu antes da data que estava previsto, né? E normalmente para esses bebês, o recomendável é, primeiro, leite da mãe, se não for possível, leite do banco de leite, e se mesmo assim não for possível, aí sim
a fórmula para prematuro. Normalmente a fórmula para prematuros é uma fórmula diferenciada, então ela vai ter uma modificação para facilitar a digestão, porque esse bebezinho ainda não estava maduro, não estava preparado, né? Não está um bebezinho a termo. Vai ter algumas adaptações, então vai ter mais proteína do que uma fórmula para o bebê que não é prematuro, vai ter misturas de gorduras, aminoácidos graxos específicos, então ela vai ter uma fórmula mais adequada. Não se compara ao leite materno, mas é uma fórmula mais específica para chegar a esse ponto aí de bebezinho recém-nascido, prematuro, que ainda mais ainda. Então, lembrando que é mesmo para bebezinhos que, né, prematuros, é sempre importante que essa mãe tente ao menos dar o colostro, mesmo que eventualmente a amamentação em si, por algum motivo qualquer, ela tenha dificuldade de levar essa amamentação mais para frente, a gente consegue compreender, né? Porque muitas vezes uma mãe que teve um bebezinho e ele tá prematuro, internação, é estresse, não é fácil para essa mãe, né? Conseguir amamentar com um monte de coisas que acontecem na mente, na vida dessa pessoa. Mas é importante que ela tente pelo menos dar o colostro. É muito importante mesmo, fica a dica. Muito bem. Então, além do leite para prematuros, vai ter também leite não, fórmula. Para prematuros vai ter também a fórmula para fase 1. A fase 1 é aquele bebezinho que nasceu a termo normal e ele está aí de 0 até 6 meses de idade. Então, nessa etapa da vida, né? Normalmente, então eles colocam que são para crianças saudáveis, até 6 meses de idade, e que são normalmente acrescidas, essa fórmula normalmente é acrescida de amido, sacarose e maltodestrina. É o mais comum deles acrescentarem, né? Normalmente, do 0 a 6 meses, o valor proteico é maior, e eles colocam também os óleos vegetais, porque costuma ser bem importante complementar. Ácidos graxos de cadeia longa, também que é bom para o desenvolvimento neurológico, né? Do sistema nervoso central. E tem maior quantidade de micronutrientes em relação a um leite materno. Não consegui descobrir o porquê, mas na fase 2, então são bebês de 6 meses até 12 meses, normalmente eles chamam de fórmula de segmento, né? Então, fórmula para o segundo semestre da criança. E normalmente a diferença que a gente vê mais forte nessa fórmula é o aumento do nível de ferro. Porque ali a criança está crescendo, né? E tem um desenvolvimento bem grande, então eles complementam com uma dose bem alta, bem importante de ferro. Tem também as fórmulas AR, o anti-refluxo. Então, normalmente foi feito para aqueles bebezinhos que têm refluxo gastroesofágico. Então, é aquele bebê, bom, normalmente o que eles notam? O bebê tem queimação, algumas vezes volta mesmo, ele consegue gofar, o refluxo é diferente da gofada normal, um volume maior, e você vê que a criança não ganha peso, ela fica muito irritada e coisa e tal, ou então ele pode ter aquele refluxo que nem chega a sair, ele fica só na parte interna. Mas isso tudo vai ser avaliado pelo pediatra. Quem conclui que a criança está com um caso de refluxo, normalmente é o pediatra. Então, assim, se esse for seu caso, normalmente você encontra as latas de fórmula com aquela indicação de AR, de antirrefluxo. E qual que é a grande diferença dessa fórmula para fórmulas fase 1, fase 2? A diferença é que o antirrefluxo, ele tem normalmente amido. E esse amido, quando ele cai no estômago do bebezinho, lá ele junta com suco gástrico e ele forma tipo uma gelatina. E essa gelatina é mais difícil de voltar, porque não é líquido, assim, é mais difícil. Então, de alguma forma, facilita para aquele bebezinho que tem refluxo, né?
Fórmulas sem lactose. Então, normalmente a fórmula sem lactose é indicada para os bebês, né, que têm tolerância à lactose. Então, como é que você identifica? Normalmente, as queixas que chegam para os pediatras o bebê está com diarreia, tem vários dias que está tendo uma diarreia e não melhora, não melhora, não melhora. Cólicas abdominais muito intensas, mesmo com bebês acima da faixa etária que é comum a cólica. É comum flatulência, sim, pum, sim, aquele bebê que toda hora tá com a barriga inchada, cheio de pum. Então, assim, normalmente essas fórmulas sem lactose são indicadas para esses bebês, e normalmente essa questão da intolerância à lactose é uma questão que não costuma se prolongar para toda a vida, não. É um período da vida da criança, depois ela vai conseguindo digerir melhor a lactose e muitas vezes depois esse bebê vai poder voltar para uma fórmula normal e coisa tal. Não costuma ser muito traumático, não. Já as fórmulas hipoalergênicas, que lá na latinha vai estar escrito HA, que é hipoalergênica, ela já está lidando com um bebezinho que tem uma dificuldade maior de lidar com a situação. Por exemplo, normalmente eles utilizam uma proteína hidrolisada. O que é uma proteína hidrolisada? É quebradinha, entendeu? Então eles pegam a proteína e de alguma forma fracionam para facilitar a digestão, e isso daí é muito importante para crianças, principalmente que têm alergia ao leite da vaca. Então eles colocam essa hipoalergênica porque eles passam então por esse processo. E aí, mesmo a criança que tem alergia a leite de vaca consegue digerir, porque a proteína grande do leite de vaca foi fracionado, e aí, ok, a criança consegue digerir. Qual é o problema dessa delícia dessa fórmula? Preço. Normalmente o preço dela é bem puxado. Então, é importante que a pessoa só vá utilizar isso para o seu bebezinho se realmente for indicação médica, né? Então, existem as fórmulas que são parcialmente hidrolisadas, então, que é o bebê que tem uma tendência a ter uma alergia, porque no histórico familiar da vida dele, a mãe, o pai, pessoas da família têm, então existe uma tendência a ter, né? E não necessariamente ele vai dar aquela alergia alimentar clássica. Pode ser o bebezinho que desenvolve asma, dermatite, né, que é problema na pele, e alguma outra coisa. Normalmente os pediatras é que ficam muito atentos e eles é que indicam essas fórmulas hipoalergênicas. E existe também, além dessa que é parcialmente hidrolisada, tem uma outra que é totalmente hidrolisada. Essa é ainda mais cara. Então, que é extensamente hidrolisada, né? Então, é para aquele bebê que já está com uma alergia já estabelecida. Então, são casos mais particulares. Então, às vezes, as latas, né? Elas custam algo em torno de R$ 150, às vezes até mais. Então, realmente, a pessoa tem que estar com uma indicação bem forte, porque não é barato. R$ 150 a lata. Se você parar para pensar que dependendo da fase da criança, quantas latas? Uma, duas na semana? Não é barato, né? Mas, de toda forma, para criança que é alérgica, é uma alternativa, né? Então, uma outra fórmula que existe são as fórmulas à base de soja. Então, assim, muitas vezes, normalmente a indicação dessa fórmula à base de soja é para bebês acima de 6 meses de idade. Normalmente não é indicado para recém-nascido, para menores, não. É a partir de 6 meses de idade. E é usado por dois públicos, né? Para uma parte é aqueles públicos que têm alergia ao leite de vaca, e uma outra parte é aquelas pessoas que são adeptas ao vegetarianismo, né? Então não consomem produtos de origem animal. Então, assim, qual que é o problema, por exemplo, de você dar a base de soja? O problema é que muitas vezes a criança pode também desenvolver alergia à soja. Soja é uma coisa que tem um índice razoável de possibilidade da criança desenvolver alergia. Então, assim, vale a pena ficar de olho nessa questão. E além disso,
além de ter o risco de ter alergia por soja também, é importante salientar que as fórmulas que são originárias de leite de vaca são sempre mais adequadas e mais próximos da biologia do que aquelas fórmulas que são feitas à base de soja. Então, assim, questão de ser mais próximo da nossa biologia, o leite de vaca é mais próximo, as fórmulas de leite de vaca são mais próximas do que as fórmulas do leite de soja. Algumas fórmulas também se dizem prebióticas, que são aquelas fórmulas que na sua constituição tem elementos que melhoram a digestão, melhoram a adição de fibras normalmente, né? E aquilo ali diminui a constipação do bebê. Então, existem algumas fórmulas com esses prebióticos. Tem fórmula também que eles colocam como DHA ou ARA. Então, essas são gorduras importantes para o desenvolvimento neurológico, né? Desenvolvimento mental dessa criança. E graças a Deus, a maioria das fórmulas hoje em dia já complementam, então é uma boa coisa, né? Lembrando que nada se compara ao leite materno, que vem com tudo isso. Mas, de toda forma, é uma boa complementação. Fórmulas diferenciadas. Como assim? Gente, o céu é o limite. Indústria farmacêutica, né, de alimentos, produzindo fórmula para criança é um mundo do sem fim. Eu acho que cada dia eles ficam pensando o que mais eles podem inventar, que é novo, que poderia, de repente, pegar uma fatia de mercado, porque é um mercado muito lucrativo, eu vou contar. Então, já parou para ver quanto é que custa? Já parou para ver quanto que tem que consumir? É muita coisa. Então, de tempos em tempos, eles lançam novas fórmulas, novas coisas. Então, assim, é importante que a gente escolha, se for optar pela fórmula, que essa opção seja baseada numa observação do nutricionista ou do pediatra, né? Então, não deixar a mídia nos influenciar, não deixar, sei lá, a promoção nos influenciar. Então, vamos seguir sempre alguém que tem critérios objetivos para indicar aquilo ali. Por fim, eles colocam o seguinte, né? E a fórmula infantil fortificada? Qual é a vantagem disso daí, né? Normalmente isso é estratégia de marketing. A maioria das fórmulas, elas já são enriquecidas, elas têm constituição mínima, existe órgão regulador que garante que qualquer fórmula tenha uma quantidade mínima de nutrientes necessários. E o resto é mais marketing, é mais diferenças mínimas entre um e outro, nada assim, né? Mas de toda forma, então a gente tem que levar em consideração, principalmente quando a gente se vocês estiverem escolhendo fórmula para crianças de 0 a 6 meses, né? Que é quando essa alimentação exclusiva com esse tipo de alimento. Então precisa ser muito criterioso. Então, assim, observar não só seguir pelo preço, mas realmente optar pela escolha, sabe, mais racional. Provavelmente o seu pediatra vai te dar uma boa dica sobre isso. E uma outra coisa importante, cuidados que a gente sempre tem que ter na hora de oferecer a fórmula, qualquer que seja a marca. Então, assim, primeira coisa, observar se está dentro do prazo de validade. Cuidado, mães, de vez em quando tem aquelas promoções mega. Aí você vai lá e compra, sei lá, 5 latas. Aí você vai ver a validade daqui a 2 semanas, entendeu? Então, assim, cuidado. Não utilize nunca, nunca, nunca nenhum tipo de fórmula com prazo de validade vencido. Isso é muito importante. Fique atento. Peça para quem, se não for só você, mas alguém for oferecer para a criança, fique muito atento à questão da validade. A segunda coisa, fazer oferecer, né, do jeito que o pediatra mandar. Em que sentido? Nem fazer forte demais, vamos dizer que seja 2 medidas. Ele falou que 2 medidas para cada 150 ml de água. Estou chutando.
Então, assim, usar exatamente a indicação. Por quê? Porque algumas pessoas às vezes falam assim, eu já sei, vou fazer vou fazer mais forte, porque aí dura mais tempo, né? A criança fica mais tempo entre cada mamada. Não é nada bom, porque ali você vai, às vezes, causar constipação no bebê, que é não conseguir fazer o trânsito intestinal. Você pode desbalancear, pode dar excesso de nutrientes para esse bebê, então ele tem uma síndrome metabólica e fica gordinho e várias outras coisas. Então, assim, sempre, sempre, sempre seguir exatamente do jeito que está falando. Nem aguado demais, nem concentrado demais. Seguir exatamente. Então, assim, mas a minha vizinha faz desse jeito. Esquece. Segue o profissional que te acompanha, porque ele é a luz que vai te guiar, entendeu? Por isso é tão importante, viu, gente? A escolha do profissional na hora que vocês forem. Profissional, eu digo, normalmente é o pediatra, né? Então, eu recomendo que as mulheres já procurem o pediatra do filho ainda gestantes, para ter já um laço, para já saber, já confiar. Então, assim, o profissional realmente ele é tipo um guia mesmo. Outra coisa, então, na hora que você for fazer, lavar bem as mãos. Gente, leite, mesmo de forno, é muito fácil contaminar. Então, assim, primeiro, qualquer coisa que você for fazer de alimento, lave bem as mãos. Né? E o leite, ele tem essa facilidade de ser muito fácil de contaminar. Então, assim, é muito importante que se tenha uma higienização muito boa, unhas cortadas, mão limpinha, é isso aí. Outra coisa, esterilizar todas as coisas. A mamadeira, de tempos em tempos limpar até aquela bucha, sabe? Tudo. Então, manter tudo sempre esterilizadinho, mamadeira, limpar direitinho, abrir, desencaixar todas as partes da mamadeira. É muito importante que isso esteja esterilizado, né? Para você não ter risco de contaminar mesmo. Além disso, não refrigere a fórmula pronta. Fez o leitinho do bebê. Alguma coisa aconteceu, o bebê dormiu. Sabe aquelas coisas da vida? Qualquer coisa que tenha acontecido, não importa. Você pega aquele leite que você fez e descarta, tá? Não guarda na geladeira, não reutilize. Mas a minha vizinha utiliza. Não faça isso. Segue o que é certo, tá? Outra coisa também importante, pois é, não engrosse a fórmula com qualquer coisa que seja. Na minha época era muito comum, a minha mãe relata, né? Eu e minhas experiências. Gente, tudo que eu falo que é incorreto, eu dou um exemplo lá da minha cidade, da minha mãe, há muitos anos atrás, como é que se fazia naquela época, né? Mas é verdade, se misturava açúcar, achocolatado, farinha láctea. Menino, o negócio ia de tudo que você imaginar. Até maisena, o povo engrossava com tudo que você possa imaginar. Então, a dica aqui é não engrosse com nenhum tipo de cereal, nenhum tipo de produto, sabe? Só siga exatamente o que o seu pediatra indicar. Só faça isso se for uma indicação explícita do seu pediatra. Caso contrário, não faça isso, ok? Então tá bom. E para finalizar, eu queria falar sobre as mães e os julgamentos. Gente, é difícil, sabe? Na hora que eu falei que eu ia falar sobre fórmula aqui no canal, várias pessoas falam assim, mas você vai falar de fórmula, mas seu canal é sobre a amamentação, você não é contra a fórmula? Então, eu digo o seguinte, eu sou a favor, primeiro, da mulher ser feliz. Esse canal nosso sobre a amamentação, ele é principalmente um canal de apoio e empoderamento dessa mulher. Entendeu? O que nós tentamos fazer aqui, na verdade, é dar apoio para que essa mulher que quer amamentar, que deseja, que quer fazer o bem para o seu filho, que ela tenha meios, que ela tenha conhecimento, que ela tenha apoio para isso. Então, assim, nós sempre trabalhamos em prol da mulher, dessa mulher mãe, dessa mulher que está no momento fragilizado, essa mulher que ama seu filho. Então, nosso primeiro ponto é a favor da mulher.
O segundo ponto é, sim, claro, fato, somos a favor da amamentação, como não? É fato que nós acreditamos aqui que a amamentação ela é muito positiva. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a maternidade não é rígida, gente. A maternidade é um momento de vida, sabe? Quantas coisas a gente sonhou, na hora que o negócio acontece, o negócio dá tudo errado, às vezes não é nada daquilo que você pensou. Então, assim, a ideia é aqui uma maternidade que acolhe, entendeu? Que abraça, que aceita, que entende que nós sonhamos com uma coisa, mas que muitas vezes na hora de concretizar nem sempre aquilo saiu exatamente do jeito que a gente queria. Então, dentro dessa teoria, eu acho que é justo falarmos sobre fórmulas aqui, mesmo sendo um canal tão a favor da amamentação, né? Eu acho que a fórmula está aí. Em muitos casos, trouxe paz de espírito para essa mãe, nem que seja para ela ter tranquilidade e depois tentar amamentar. Quantas mães já me relataram que em momentos de aperto deram sim a fórmula, ficaram mais tranquilas e aquilo sim foi um auxiliar para ela conseguir levar a amamentação para frente. Acontece. Então, assim, mães, sintam-se tranquilas, sabe? Tipo, a amamentação é um processo que pode dar muito certo, algumas vezes não dá tão certo assim. Nós estamos aqui para apoiar vocês. Qualquer coisa que seja. Dúvidas sobre fórmula? Respondo também. Sobre outras coisas da maternidade? Pode mandar. Tô aqui de coração aberto tentando ajudar e sempre no intuito de fortalecer esse relacionamento mãe-bebê e, sabe, e a autoestima dessa mãe e empoderando essa mãe. Então era isso que eu queria falar agora no final, apesar do nosso assunto hoje ser relativamente polêmico para um canal que defende a amamentação, tá mais que justificado. O que nós queremos aqui, na verdade, é uma união dessas mães e sem julgamento, né? Sempre levando apoio. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, coloque aqui nos nossos canais. Pode mandar um direct, pode mandar mensagem. Compartilhem se vocês gostarem. Eu espero que vocês estejam curtindo. É isso. Um beijo.